Oiê, tudo bem? Eu tô passando por aqui para compartilhar um pensamento. Eu tava assistindo enquanto eu trabalho aqui, eu vou fazendo isso. Eu tô com bastante tempo para poder fazer isso e eu achei muito interessante um vídeo que eu assisti agora há pouco de uma pessoa falando de cristãos que fazem oração contrária. E isso, eu fiquei meditando sobre isso. Eu falei, como assim oração contrária? Eu vejo muito cristão falar sobre isso, né? Falar que fulano fez oração contrária. E isso me deu um start, sabe? Para poder comentar isso aqui, de querer comentar isso aqui com você. Primeiro, que crente ou cristão, ele não faz oração contrária. O que diferencia a oração de bênção, uma oração que você dirige a Deus e uma oração que você dirige às trevas, são as palavras que você usa. Então, quando você diz aí que fulano fez oração contrária, entenda uma coisa, até pra gente não normalizar, né, aquilo que não é normal, principalmente no nosso meio, no meio cristão. Oração contrária, gente, é feitiçaria. O que é uma oração contrária? A pessoa diz que pede justiça para Deus e que Deus vai descer a mão no fulano, porque o fulano... Meu, o que é isso, gente? Isso não é papo de crente, não. Isso não é papo de cristão, não, que Deus vai descer a mão. Deus é justo, Deus é justíssimo, Ele é justiça, Ele é. Se você é do tipo de cristão que pede para Deus fazer justiça, Ele pode fazer. Uma coisa é você pedir para Deus fazer justiça porque você foi injustiçado de fato e você está pedindo a intervenção divina porque você sozinho não consegue fazer nada. Então você só tem esse recurso que seria uma intervenção divina para provar ali uma circunstância que somente a mão de Deus realmente faria a diferença naquela situação. Aí você pede a justiça divina. Aí, ok. Outra coisa é você pedir a justiça de Deus para fazer aquilo que você quer que seja feito, para você se sentir vingada daquela situação que você até então está achando injusta. Meu irmão, minha irmã, presta muita atenção nisso. Isso é muito sério, é muito perigoso. Trude, fica quieta aí. Em nome de Jesus. Isso é muito sério. Se você pede justiça para Deus achando que Deus vai fazer a sua vontade, principalmente fazer maldade, entenda uma coisa. Lá em Romanos, se eu não me engano, é Romanos 13, que vai falar que da sua boca saiam bênçãos. Ou seja, a gente deve trabalhar o nosso ser para ser melhor e para que da nossa boca sejam proferidas palavras de bênção e não de maldição. E quando você pede para que Deus faça determinada coisa, meu amor, Deus não vai fazer a sua vontade para fazer maldade, não. Tá? Quem vai recolher isso daí são os seres das trevas. E aí a coisa pode acontecer e você achar que é Deus que está fazendo. Toma cuidado. Toma cuidado porque isso é feitiçaria e feiticeiro não herda o reino de Deus. Saiba disso, tá? Que feiticeiro não entra no reino de Deus, não. Então, quando você pedir justiça para Deus, se certifique de uma coisa, que é bem interessante a gente saber. Que Deus ele vai fazer justiça por você, pode pedir justiça nas tuas portas, isso é lícito, tá? Isso é genuíno, pode pedir para que Deus faça justiça sim, se você estiver injustiçado, for injustiçado. Nunca peça isso a Deus se você estiver com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de sentimento negativo, cheio de legalidade para o trem trabalhar. Por quê? Porque você vai pedir coisas inconscientemente para Deus. E aí você vai pedir justiça e você talvez não esteja tão certinho na situação assim. E Deus vai fazer justiça não só pela situação que você julga que tá injusta. Se você também andou erroneamente fazendo coisas aí, né, que não condizem ali com a conduta cristã, saiba que você também vai ser visitado nessa justiça, porque Deus é justíssimo, tá? Então Deus ele não é o nosso servo, tá? Para fazer a nossa vontade e sair, sair descendo a mão nas pessoas, como eu ouço alguns crentes falar, que isso me envergonha, porque Deus vai pesar a mão. Meu, Deus ele tem que fazer justiça, ele faz. Mas ele faz com o objetivo de correção,
se a pessoa ama ao Senhor e ela está nos caminhos do Senhor, o que quer que venha acontecer na vida dela vai ter propósito, vai ter sentido e vai ser sempre para transformar toda aquela ruína, aquela situação aparentemente ruim em bênção. Tá? Deus, ele não desperdiça nenhuma chance de trazer aos filhos dele a presença dele, de fazer você saber que ele anda contigo. Então, presta muita atenção, tá? Quando você aí for fazer a sua oração para pedir justiça ao Senhor ou simplesmente para pedir para Deus pesar a mão. E saiba de uma coisa, e para de falar esse negócio, pelo amor de Deus, que fulano fez oração contrária. Se você está sabendo que alguém está fazendo oração contrária, já exorta esse irmão, essa bênção aí, e diz para ela que ela está fazendo feitiçaria. Tá? Isso é pecado, e é pecado grave, que bota o ser humano que se diz crente para fora do reino de Deus, tá bom? Era isso que eu queria comentar. Beijo para você, fica com Deus.